Abra a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 23. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus ali faz uma comparação. O reino dos céus é semelhante a um rei. E esse rei resolveu ajustar contas. Você sabe que todos nós vamos prestar contas. E esse rei tinha muitos servos, tanto que ali estava no plural, não foi apenas um servo. Mas os servos, todo o reino dele, deveriam prestar contas. Vai chegar um momento que todo homem vai prestar contas. Deus nos deu a vida. O que você fez com a sua vida? Ah, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. Bom, tudo bem. Só que você vai prestar contas. Porque a vida, quem nos deu a vida? Foi Deus. Você não se auto-fez. Você não auto-existiu. Quem te deu o dom da vida foi Deus. E nós vamos prestar contas do que fizemos com a nossa vida. Continuando. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Para você entender o que seria, só para você ter uma ideia, o que é um talento? Ali no caso, aquele servo devia quanto, igreja? 10.000 talentos. Quanto vale um talento? Um talento era o mesmo que 6.000 denários. Ô bispo, fiquei no escuro também. O que é um denário? Era uma moeda romana que representava um dia de trabalho. Então, para cada um dia de trabalho, um denário. Um talento era 6.000 denários. Puxa, um talento era muita coisa? Pois é. Então, cadê os universitários de plantão aí, com a calculadora? Vamos fazer uma conta aí. Se um denário valia 6.000 talentos, quanto de denário ele devia? Se ele devia 10.000. Faz a conta, dá quanto aí? 60 milhões de denários. Já fiz a conta antes, mas eu quero ver se vocês estão fazendo a conta direito. Mesmo com calculadora na mão, um olhando para a cara do outro. É isso tudo, bispo? 60 milhões de dias? 60 milhões de dias era a dívida dele. Só para você ter uma ideia, em anos. Pega 60 milhões e divide por 365. Dá o microfone lá para ele lá, ó. 164.383.562 dias trabalhados. Aí é anos. É impossível, né? Porque você dividiu por 365 para saber quantos anos. 164.383.562 anos. 164 anos, porque era 60 milhões. É 164 mil anos. Não é milhões. Então, 60 milhões dividido por 365. Isso, é. Deu esse número, 164 milhões. Não, se é 60 milhões, não pode dar 164, é menor. 60 milhões. 60 milhões dividido por 365. A conta está certa, só a nomenclatura que está errada. Aí tem que ser 160 mil anos. 160 mil, eu já tinha feito a conta. 164 mil. 364, que aí é vírgula, aí é fração. Você entendeu? Porque como é 60 milhões, não pode dar 160 milhões se ele está dividindo, está diminuindo. Entendeu? É 1000 anos, não milhões. Então,
que é o que eu quero dizer com essa conta? Era uma dívida o quê? Impagável. Era impossível pagar essa dívida. Nem ele, a família, todo mundo junto, a geração trabalhando pagava a dívida. Por que Jesus escolheu um número tão alto? Porque, na verdade, ali era uma comparação. O rei representa Deus. Esse devedor somos eu e você. A nossa dívida com Deus era impagável. Por que ela é impagável, bispo? Porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, aquele que pecar, morreria. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já pecou alguma vez na vida? Então, tá cheio de defunto aqui, ó. Tá todo mundo morto. Agora, se alguém levantar a mão e falar, bispo, na minha vida eu nunca pequei, acabou de pecar. Acabou de contar uma mentira. Essa dívida nossa é impagável, porque todos nós pecamos, e tem gente aqui que já pecou para valer. E ainda continua pecando. O que acontece entre nós é que uns pecam menos, e outros mais, e uns exageradamente, mas todos nós somos pecadores. Até o final do dia, com certeza, você ainda vai cometer algum pecado ainda. Vai olhar atravessado para alguém, vai fazer uma fofoca, vai falar o que não deve, vai pensar o que não deve. Até a falta de fé, muitas vezes, é um pecado, sabia? A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Está escrito isso. Todo mundo é pecador. Então, por que ele usou um número tão astronômico? 10.000 talentos. Um talento, 6.000 dias de trabalho. Porque a dívida era impagável. Impagável. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, ele devia essa dívida. Olha o que aconteceu. Volta na palavra. Não tendo ele, claro que não tinha, né? Porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. O rei mandou dizer o seguinte, para vender você, sua mulher, seus filhos e vender tudo que você tem. O homem ficou como? Como é que você acha que uma pessoa fica numa hora dessa, gente? Ficou desesperado. Olha lá. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele pediu duas coisas: paciência e que depois ele ia pagar. Eu pergunto para você, ele ia pagar? Não. Ser paciente comigo que eu vou pagar. O rei sabia que ele não tinha como pagar. Já aconteceu com você, de você emprestar um dinheiro para alguém, uma pessoa muito apertada, endividada, desempregada, numa aflição, te pediu um dinheiro emprestado, você emprestou, e aquela pessoa depois fala, fulano, eu vou te pagar, tá? Eu vou te pagar. E você sabia que ela não tinha como te pagar? Já aconteceu isso com você? Quem já aconteceu aí? Comigo muitas vezes. Eu olhava assim, eu já dava aquilo ali como dado, porque eu sabia que ela não tinha como me pagar. Mas a pessoa, para tentar manter a honra, o que ela fala? Não, eu vou te pagar. Que ela quer pagar realmente, mas ela não tem como. Aquele servo não tinha como pagar, gente. Embora ele pedisse paciência, ele não queria ser vendido, nem prejudicar sua esposa, prejudicar seus filhos. Ia ser morte para ele. Eles iam virar escravos. E não ia pagar nunca aquela dívida. Então ele pediu paciência. Que o rei tivesse paciência. Qual foi a atitude do rei? E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que atitude nobre, né?
É assim que Deus procede. Ele perdoa, porque o homem pediu paciência, pediu tempo para pagar, mas ele sabia que ainda não tinha, mas ele se compadeceu. Gente, Deus ainda hoje continua se compadecendo das pessoas. Todo aquele que recorrer a Ele e pedir perdão, se humilhar, sabe, e for sincero, Ele perdoa. Ele não mudou. Jesus fez essa comparação, essa parábola, para mostrar o caráter de Deus, de pai que perdoa, de pai que se compadece. Mandou ele embora, falou: filho, pode ir embora, eu te perdoo. Era uma dívida muito alta. Essa atitude daquele senhor, daquele rei, era uma atitude não comum. Não é comum esse tipo de coisa. O perdão não é comum. É divino. Vem de Deus. E Deus, como nos perdoa, espera da nossa parte que também façamos o quê? O mesmo. Mas olha o que aconteceu. Aquele servo se livrou. Eu imagino quando o Senhor falou com ele assim: ó, pode ir embora, sua dívida está perdoada. Imagina o alívio, gente. O homem deve ter ficado muito feliz, muito contente. Mas olha o que aconteceu. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Eu falei agora há pouco, um denário corresponde ao quê? Não, 6.000 é o talento, irmão. Um denário é um dia de trabalho. Então aquele ali estava devendo 100 denários, pouco mais de 3 meses de trabalho. Cada mês tem em média 30, 31 dias, né? Pouco mais de 3 meses de trabalho era a dívida daquele conservo. Bom, você deve pensar assim: rapaz, se aquele lá foi perdoado daquela dívida grande, saiu dali contente, aliviado, meu Deus, eu escapei, como é que a dívida foi perdoada, escapei eu, vou contar para minha mulher, vou contar para meus filhos, olha, nossos bens não serão penhorados, vendidos, tomados. Ele devia estar muito contente. Aí ele vai e encontra com alguém que também o devia, só que era uma dívida pequena, 100 denários. Como que ele reagiu? E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Ixi! O rei fez isso com ele? Agarrou ele pelo colarinho, sufocando: paga, miserável. Foi assim? Não. O rei se compadeceu e mandou ele embora perdoando. Só que ele não agiu da mesma maneira. Agarrou o outro pelo colarinho, sufocava, quase matando o outro. Me paga, me paga. Gente, o que Deus espera quando nos perdoa? Na verdade, o perdão é um exemplo. Deus dá exemplo de perdão, esperando que nós aprendamos a perdoar. Mas ele não fez isso. Ele agarrou o outro, estava sufocando. E aí, o que o outro respondeu, o bispo? Vamos ver. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Essa frase aí te lembra alguma coisa, gente? Uai, bispo, foi a mesma coisa que aquele outro falou para o rei. A mesma coisa. Ele pediu o quê? Paciência, que ele ia pagar aquela dívida. Só que há uma situação diferente aí, ó. A dívida que o servo tinha era impagável, mas a dívida que o conservo tinha era pagável? Era possível ser paga, mas a outra não. E ele pediu: ser paciente, que essa dívida eu dou conta de pagar. E aí ele perdoou? Não. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão,
até que saldasse a dívida. Puxa, que atitude, hein? Poxa, bispo, mas ele foi mal. Foi mal. Deus perdoou e ele não perdoou? Não. Mas você sabe como é que são essas coisas, né, gente? As coisas boas o povo corre para contar? Hein? As notícias boas o povo corre para contar? Não. E a notícia ruim? Vamos continuar? Continuando. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito, eles ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor tudo que acontecera. Notícia ruim chega rápido, gente. Os companheiros dele, olha que foram quem? Os companheiros, hein? Foram lá e contaram para o rei. Contaram para o Senhor. Eles ficaram muito tristes, por quê? Porque eles viram que aquele rapaz, o amigo deles, tinha sido perdoado de uma dívida impagável. E por uma dívida muito irrisória, muito pequena, o outro foi lá e lançou na prisão. Vamos fazer uma conta aqui, ó. 3 meses e pouquinho de trabalho. O salário mínimo hoje é quanto? Quanto é o salário mínimo? Vamos colocar R$1.000 aí para arredondar. Vamos dar uma colher de chá aí. R$1.000. 3 meses, 3.000. Como era mais uns dias, vamos dar uma arredondada aí. 3.200. Seria uma dívida assim em torno de R$3.200. Lançou o homem na cadeia por causa de R$3.200. Veja. Aí os companheiros ficaram tristes. Poxa, peraí. Foram lá e contaram para o Senhor. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: gente, não há como escapar da justiça de Deus, gente. Deus sabe de tudo, gente. Você vê uma injustiça acontecendo, você pode ter certeza que Deus vê. Ele vê todas as coisas. E não adianta nem esse nem aquele. Ninguém escapa. O Senhor mandou chamar o servo dele. Chama ele aqui, ó. Traz ele aqui. Servo malvado. O que é uma pessoa malvada? Uma pessoa que pratica o mal. O malvado é aquele que pratica o mal. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Então, o Senhor sabia que a dívida era alta, tanto que Ele falou, aquela dívida toda, só porque você me suplicou. Então, isso significa dizer que se eu e você suplicarmos o perdão de Deus, seremos o que, igreja? Perdoados. Não importa o tamanho do pecado, gente. O sangue de Jesus é poderoso para apagar qualquer pecado. O sangue de Jesus Cristo é poderoso, igreja. O que foi derramado na cruz anula qualquer pecado, qualquer dívida. Por isso que o diabo odeia o sacrifício de Jesus, né? E ele falou, te perdoei aquela dívida toda. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu servo, como também eu me compadeci de ti? Deixa eu só colocar uma coisa aqui para você. Aquele senhor, aquele rei, ele precisava dar satisfação para aquele servo, porque ele estaria mandando prender ele, ou vendê-lo, sei lá. Ele poderia falar, ele fez isso, prende ele, joga na prisão, vende ele. Mas Deus faz questão. Você sabe o que vai ser o julgamento? Os condenados vão prestar contas diante de Deus, gente. Deus não precisava fazer isso, bastava lançá-los no lago de fogo e enxofre e ponto. Quem é que ia questionar a Deus? Quem é que ia dizer, Deus, o que o Senhor está fazendo? Ele é Deus, ele poderia fazer isso tranquilamente.
E ninguém questionaria, até porque seria justo. Mas o julgamento vai ser o seguinte: aqueles que comparecerem diante do juízo de Deus, Deus vai mostrar por que ele está sendo condenado, como fez com esse servo. Esse servo, ele chamou e explicou: vem cá, eu não te perdoei sua dívida, você não deveria ter feito a mesma coisa que eu fiz para você? E olha só o que ele diz: e indignando-se, o seu senhor os entregou aos verdugos. Quem é o verdugo, gente? Quem é o verdugo? O verdugo não é o vendedor de verdura, não, gente. É aquele cara da feira, bispo, que vende verdura. Lá na minha terra tinha um sujeito que passava com um balaio e um burrinho, e de um lado e do outro o balaio cheio de verdura, vendendo couve, alface, taioba, mostarda, agrião, essas coisas assim. O verdugo é o carrasco. Olha lá na mão de quem que ele mandou entregar. Entregar na mão de quem? Do carrasco. Até que ele pagasse toda a dívida. Essa dívida ia ser paga, ele ia morrer na mão do carrasco, que ele não ia conseguir pagar. Entregou ele para o carrasco até que ele pagasse toda a dívida. Como ele não ia ter como pagar? Olha só. Então houve um veredito. Ali se fez justiça. Deus vai fazer justiça. Hoje ele está perdoando, gente. Hoje Deus age como a parte inicial da parábola, perdoando as nossas dívidas, perdoando as nossas ofensas, perdoando os nossos delitos, os nossos pecados. E ao fazer isso, o que ele espera de nós? Que façamos as mesmas coisas, perdoando aqueles que nos devem. Aí eu pergunto a você, qual dívida é maior? A nossa para com Deus ou a dívida de alguém para conosco? A nossa para com Deus. Então a dívida que ele esperava que ele perdoasse, que era menor, ele não perdoou. Perdoar o seu próximo, o seu semelhante, aquele que te deve alguma coisa, é possível sim. E Deus espera que façamos isso. Isso, mas é difícil. Pois é, eram 3 meses e pouco de trabalho. Requer um pouco de esforço, né? Mas você e eu temos que perdoar, gente. Se queremos o perdão de Deus e a salvação e a vida eterna, temos que aprender a perdoar. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Ou do contrário, vamos ser entregues nas mãos do carrasco. E essa dívida não vai ser paga, você pode ter certeza. Você não vai sair dali. Olha lá. Então ele espera isso de nós, olha lá. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Gente, isso é uma promessa. Não é uma ameaça. Ô bispo, Jesus está ameaçando. Negativo, é uma promessa. Isso vai acontecer. Está muito claro ali, ó. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Não será diferente conosco, gente. Ih, bispo, então eu vou ter que perdoar minha vizinha? Vai. Eu vou ter que perdoar minha sogra? Vai. O meu chefe, eu vou ter que... Vai. Vou ter que perdoar meu pai? Vai. Aquele miserável fofoqueiro da língua solta? Vai. Mas ele está fazendo fofoca. É a dívida pequena, gente. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. E Ele espera que venhamos agir da mesma forma. E Ele está dizendo que é desta mesma maneira que Ele vai agir conosco, gente. Entende isso? Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão.
do íntimo. Então não adianta você chegar para o seu irmão, te perdoo, estou perdoado, tá. Não adianta não. Perdoa, mas não perdoa nada. Do íntimo dá vontade de voar o pescoço dele. Ah, bispo, é difícil, gente, mas não é impossível. O perdão é um exercício. Você tem que exercitar o perdão. Da primeira vez, da segunda, vai ser difícil, realmente. Mas à medida que você vai praticando, vai ficando mais fácil. É igual um exercício físico. Bota aí para fazer um abdominal aí, ó. Vou pegar um pastor aqui para fazer um abdominal aqui para vocês verem como é que é o negócio. Tem certos exercícios físicos que a pessoa não está acostumada a fazer. Por exemplo, quem não vai na academia, não se exercita, não faz. Se ela começar a fazer das primeiras vezes, ela vai sofrer, vai ter dor, a musculatura vai ficar dolorida, né? Na idade não, qualquer um. Se não está acostumado a fazer, Mas aí, à medida que ela vai exercitando e vai repetindo, no passar dos dias, aquele mesmo exercício, ela já não vai sentir mais tanta dor, vai diminuindo e ela vai conseguir fazer com facilidade. Por exemplo, digamos assim, que você tem que fazer 20 abdominais. Aí você não consegue, faz 7, 8 e rola para um lado, rola para o outro. Mas vai exercitando, exercitando. Vai chegar um ponto que aqueles 20 você vai fazer brincando e não vai sentir nada. Vai falar assim, eu tenho que fazer agora 3 séries de 20. Uma só não está fazendo efeito. É assim, gente. O exercício, a prática do exercício, vai fazendo com que fique fácil. Se você começar a praticar o perdão, você vai perdoar com muita facilidade. Mas se você resistir ao perdão, não praticando, não, bispo, isso aqui eu perdoo, mas aquilo ali não. Não, isso aqui... Aí, meu irmão, aí vai ficar difícil. Aí você vai sem... Gente, bota de novo na promessa. Qual foi a promessa que o Senhor fez ali, ó? Assim também meu Pai Celeste vos fará. Isso é uma promessa, gente. Se eu e você não perdoarmos, não aprendermos a perdoar, nós vamos ser entregues na mão do carrasco. Isso é muito sério, gente. Eu não estou aqui inventando nada, não estou acrescentando, não estou temperando. Meu, você está jogando pimenta na palavra? Não. Eu estou pregando a verdade para você. E você que assiste a programação, a mesma coisa. Eu estou pregando a verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade. Eu não posso omiti-la. Eu não posso camuflar a verdade, eu tenho que falar. Nós temos que perdoar, gente. É difícil, no início realmente é difícil. Mas temos que perdoar. Disso depende a sua salvação. Ou você quer cair na mão do carrasco? Eu não, Deus me livre. Cruz credo, Ave Maria, credo em Deus Pai Todo-Poderoso. Pois é. Não adianta rezar, não adianta não. Se você não perdoar, você vai ser entregue na mão do carrasco. E você não escapa dali, porque essa dívida é impagável. Então, temos que aprender a perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. E isso vai te fazer um bem incrível. Gente, quando você começar a exercer o perdão, você vai se sentir tão bem. Você vai se sentir tão contente, tão feliz. Porque se você mantém uma mágoa, um ressentimento, um ódio, isso vai te matar. Você vai se livrar de um tumor. Isso vira um câncer dentro da pessoa, sabia disso? Isso mata. Mata. O sujeito está andando tranquilamente. Aí, de repente, ele vê um inimigo. Eita, miséria. Começa até a tremer. Miséria. Tem gente que tem um ódio. Só não me
fala no nome dele. Uai. Não me fala nessa praga. É porque você tem algo contra ela. Dói o coração, você sente mal, dá uma pontada. Você está muito bem. Eu já vi gente falar isso. Ih, estragou meu dia. Por quê? Porque viu alguém que ela não gostava. Mas ela não tinha esquecido. Esquecer não é perdoar, gente. Uma coisa é você perdoar. Outra coisa é esquecer. Porque tem gente que às vezes esquece. Aí quando alguém fala, ela lembra na hora, sai lá de dentro aquela coisa ruim que estava lá escondida. Falou o nome da pessoa, ouviu aquela pessoa, então você não tem que esquecer. Não, isso eu já esqueci. Não é esquecer, é perdoar. Quem está entendendo a palavra de Deus? Perdoar. Se você não perdoar, você está perdido. Então, gente, saia pensando, avalia isso. Se você não tem inimigos, porque assim, pode ser que tenham pessoas que não gostem de você, é diferente. Mas se você não tem inimigos, louvado seja Deus. Seu coração está bom, está limpo. Mas se você tem inimigos, pessoas que você não gosta, pessoas que te fazem mal só de ouvir o nome, pessoas que você falou que perdoou, porque a palavra é clara. Volta na última frase, volta lá no final, volta aí. Se não perdoar, se do íntimo, o que é o íntimo? É o coração, gente. Você gosta de fulano? Gosto. Eu gosto dele, mas lá no coração, lá no pensamento, eu gosto dele. Batendo o carro ali na fina, eu gosto dele desempregado, eu gosto dele doente, eu gosto dele cheio de dívida. Não adianta você falar da boca para fora, tem que ser do quê? Pensamento, ó. O que você pensa quando você vê fulano? Eu já vi gente falar assim, fulano eu desprezo. Eu tenho raiva dele não, mas eu desprezo. Fulano para mim nada é a mesma coisa. Essa aí perdoou? Perdoou nada, gente. Perdoou nada. Eu lembro, eu conheci uma pessoa, na época da política, que ela falava assim, ó, quando alguém me faz o mal, eu faço que nem assim, eu corto o dedo, é como um dedo cortado fora. Aí eu fiquei pensando naquela frase que ela falou. Quando você corta um dedo fora, toda hora que você olha para a mão, você é o quê? Você lembra. Não é verdade? Isso é perdão? Não. Então as pessoas têm várias formas, aliás o diabo sugere várias formas das pessoas se enganarem achando que perdoaram e não perdoaram coisa nenhuma. Porque o diabo quer que você seja lançado na mão do verdugo. Porque ele vai para lá também. Então ele não quer ir sozinho, ele quer que você vá junto com ele. Você quer ir junto com ele, igreja? Eu não, então você tem que perdoar. Não tem outro jeito. Quem entendeu a palavra? Diga graças a Deus. Glorifica a igreja.